Nesse vídeo você vai aprender princípios básicos e fundamentais para que você se torne um trader lucrativo e consistente. Você vai aprender que payoff é muito melhor do que taxa de acerto. E que se você tiver, por exemplo, uma taxa de acerto de 40%, tendo uma relação risco-retorno positiva, ou seja, quando você está certo, você ganha 2 vezes mais do que quando você está errado, matematicamente falando, você já se torna lucrativo e consistente no médio e longo prazo. E para que você consiga fazer esses trades que te dão maior payoff, mesmo tendo uma taxa de acerto abaixo de 50, né, você precisa aprender a entrar nos trades nas melhores localizações, em zonas de compra, zonas de venda, e para isso é importante que você entenda um conceito simples, básico e fundamental de comprar barato e vender caro. A seguir, você vai ver o racional por trás de uma operação que eu fiz na sala de trade ao vivo da comunidade TraderX, com o mercado real, ao vivo e a cores, onde você vai entender conceitos simples e práticos de smart money, do dinheiro inteligente, vai aprender como fazer uma boa leitura de contexto, vai aprender a como identificar as melhores localizações para tomada de decisão, para ter a condição de entrar em trades que te dão um payoff alto, te fazendo se tornar lucrativo e consistente. Então acompanhe esse vídeo no detalhe até o final. Euro-dólar, gráfico de 5 minutos. A gente está tendo aqui uma condição, um contexto muito legal para que eu explique para vocês um conceito muito importante. Pergunta: vamos supor que aqui em cima, nessa região de preço, esse iPhone aqui, ele está custando R$5.000. Aqui, nessa região de preço, o iPhone está custando R$3.000. E nessa região de preço aqui, o iPhone está custando R$1.500. R$1.500. Pergunta: onde que você prefere comprar iPhone? Em qual preço? 1.500, né? Ó, eu tenho o iPhone e eu tô vendendo. Nesse período aqui eu tava vendendo a 5. Nesse aqui a 3, nesse aqui a 1.500. Todo mundo quer o iPhone não por 1.500. Agora vamos inverter a situação. Você aí tem o iPhone. A qual preço você quer vender o seu iPhone? A 5.000, a 3.000 ou a 1.500? A 5, né, poxa? Ou seja, o que a gente tem que buscar no mercado, turma? Vender caro e comprar barato. E é assim que funciona, cara, no comércio. É assim que funciona no capitalismo. Eu estou no gráfico de M5. Por que cargas d'água? Eu marquei essa região aqui embaixo e eu coloquei o alvo desse trade aqui, tá rolando aqui também, aqui embaixo, nessa região de preço. Porque é uma região para comprar barato. Então, se eu estou posicionado vendido aqui, quando o preço chegar aqui, eu entendo que ele chegou num limite. Ele pode ficar mais barato ainda? Pode, mas a probabilidade dele ficar mais barato é cada vez menor. E aqui é uma oportunidade de eu comprar barato para vender caro lá em cima. Se eu olho para um gráfico de 5 minutos aqui, turma, o que eu observo? O mercado ele vem de um movimento de baixo, onde ele saiu daquele preço de 5.000, pegando o exemplo do iPhone, chegou aqui na região de preço de 3.000, ele lateralizou, deixando para a gente uma região de redistribuição. Observa que entrou um volume comprador interessante aqui, o preço chegou a trabalhar acima das médias, não chegou? Aqui a gente poderia entender que, poxa, cara, ele está deixando aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, vai dar um gatilho de compra. Porém, olhando para o contexto, o preço está em qual região? Região de topo, de meio ou de fundo? De meio. Outra pergunta: tem espaço para o preço cair mais um pouco para vir buscar a região de fundo? Tem, né? Então, existe uma maior probabilidade da continuidade desse movimento de baixa, porque o institucional e nós queremos comprar barato para vender caro. Por isso que é interessante a gente fazer análise de contexto. Por mais que eu venha tomar uma decisão em 5 minutos, em 1 minuto, em 2 minutos, por mais que eu venha tomar decisão nesses tempos gráficos mais curtos, eu preciso buscar referência nos tempos gráficos mais longos que são mais maduros. E para intraday, para day trade, um gráfico que é muito bom para nos dar esse parâmetro de contexto, de região, de potencial de venda, que é o extremo para eu vender, né, caro, e região potencial de compra, que é o extremo de baixo para eu poder comprar barato, o gráfico de M15 me dá essa referência muito legal para intraday. M15, M30 também. Então, todas as vezes, turma, que a gente for operar, a gente precisa se perguntar: será que essa é a melhor localização para o gatilho de entrada na minha estratégia? Mas isso é garantia de estar certo? É garantia de lucro uma vez que você olha dessa forma? O que vocês acham, turma? Não! É isso, não é garantia, mas a probabilidade de você estar entrando a favor do movimento, de estar entrando bem, de estar posicionando bem, é muito maior, mas você precisa
comprar o risco. Precisa posicionar o seu stop muito bem posicionado, comprando aquele pior cenário. Por quê? Porque pode ser que o mercado não venha buscar essa região extrema agora, e se porventura ele for contra a tua posição, você tem um limite que você aceita para que você saia dessa posição, aguarde o mercado formatar melhor a história para você se reposicionar sem colocar esperança. Então, voltando lá para o gráfico de 5 minutos, entendendo que o gráfico está numa posição de meio e que dá para ficar mais barato ainda, o que eu observei? Um gatilho a favor dessa história que o gráfico está me contando em uma estratégia minha. E eu entrei a mercado, por quê? Porque o mercado já acelerou. Então, candle de força vendedora, fechando abaixo da média de 21, a média de 7 curta cruzando a média de 21, a favor da direção que o preço está, né, da tendência de baixa, caminhando para uma região de order block. Isso aqui é uma zona de liquidez, onde ele vai ficar no extremo oposto, mais barato, para que eu possa finalizar essa ideia de venda e começar a olhar para a possibilidade de compra. Dentro desse contexto, a gente consegue observar a simplicidade que o mercado nos traz. Só que às vezes a gente complica, sabe por quê que a gente complica? Porque nós colocamos a bendita da expectativa na parada, velho, e não compra verdadeiramente o risco. A partir do momento que você faz a sua análise, você entende que aquela é a melhor decisão a ser tomada, que você compra o risco, você não tem mais nada o que colocar de emoção, de visão, de expectativa no mercado. A partir daquele momento, o mercado vai fazer a parte dele, e você pode estar certo ou estar errado. E se você estiver errado, você já comprou o risco, você já comprou a ideia de estar errado. Qualquer coisa que venha diferente disso é lucro. E aí você canta a pedra, sabe? Igual no bingo, você canta, você fala para você mesmo o que você vai fazer caso o preço vá a teu favor. Então aqui eu tenho N possibilidades. Eu posso gerenciar esse trade pela média exponencial de 7, que funciona muito bem como parâmetro de trailing stop. Olha só que massa, ó. Média de 7 escorando, aqui fechou contra. Pô, poderia ter saído aqui usando a média de 7, mas olha só, a média de 21 também estava escorando o preço. Se eu entro aqui nessa região de preço, meu stop estaria aqui. Andou basicamente 1 para 1. Olha só, aí deu mais um gatilho de continuidade. Veio até aqui embaixo. Aqui fechou contra. Então eu tenho o parâmetro da média exponencial de 7. Eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Vou lá para M15, eu traço uma fibo da parede compradora toda e observo o quê? Observo as regiões de retração. Olha que massa. Este gatilhão aqui de continuidade, depois desse ponto 1 bonito aqui em cima, fechou bem em cima do 23. Imagine que eu tivesse entrado aqui em cima, né? Tivesse entrado aqui em cima nesse ponto 1. Meu stop estaria aqui, ou até mesmo aqui, tá? Já que tá próximo, não seria errado colocar aqui não, né? Se tá dentro da tua gestão de risco do que você aceita como risco, é um stop bem posicionado, assim como esse também. Mais vulnerável, porque você tem uma região de topo próxima que pode te proteger um pouquinho mais. Porém, vai ficar um pouco mais caro. Mais caro no sentido de tamanho, de movimento, tá? Porque o lote vai ser proporcional, né, ao risco que você aceitar para esse trade. Então, olha só, gatilhão bonitão de entrada, stop aqui em cima. O mercado ele veio testar uma região importante aqui, inclusive conversando com Fair Value Gap. Então, 23.6 era uma região relevante. O mercado chegou a testar essa região relevante. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Eu já posso colocar o stop no break-even se eu quiser? Sim ou não? Posso. Eu tenho essa possibilidade. É racional essa decisão, turma? Ou é emocional? Eu tenho um motivo racional. O preço chegou no 23.6 de Fibo, que é uma região onde ele toma a decisão normalmente se ele continua o movimento estabelecido pela perna anterior ou se ele retrai, em confluência com o Fair Value Gap, uma região de imbalance, de desequilíbrio. Pô, legal, testou, protegi, agora não corro mais risco. Eu poderia até largar uma parcial? Seria uma opção, mas vamos supor que a gente só protegeu e não largou a parcial, uma vez que a gente entendeu que, poxa, eu tenho aqui um topo mais baixo que o anterior, eu tô entrando nesse trade, comprando o trade, vendendo, fazendo uma venda numa região extrema alta, tô vendendo caro, então
eu vou deixar o trade fluir mais, né? Não vou fazer parcial não, já não tô correndo risco, tá beleza? Aí eu vou observar o quê? Eu posso observar a média exponencial de 7, como eu posso observar a próxima região de retração de Fibo, para eu ver como que o preço vai se comportar. E ela conversa com média de 200, mais um fator de confluência para que eu tome de forma racional uma decisão de gestão para esse trade. Poxa, chegou no 382, próxima região de retração em confluência com média de 200. O que eu posso fazer diante desse contexto? Baixar o stop para a região do 23.6. Eu posso sim fazer um add, adicionar ADD, né? De adicionar uma posição aqui. Eu posso vender mais um pouco aqui. É racional essa decisão? É por quê? Porque eu tive o quê? 1.2. Eu tive um gatilho. Olha o tamanho desse candle. Apesar de fechar em cima, poxa, eu já estou posicionado aqui. Eu posso usar este movimento a meu favor como proteção para essa segunda entrada. Aqui eu já anulei o risco. Então eu posso falar assim, cara, eu vou anular o risco dessa posição. Eu vou entrar aqui e vou colocar o stop acima dessa barra. Cara, se o preço voltar e me estopar, me estopou o que eu já tinha aceitado de stop aqui em cima. Se ele continuar, puta, eu tô com essa posição, mais essa posição a meu favor. Chega no 382, o que eu faço? Poxa, eu tô com esse trade aqui, tô com esse aqui com risco zerado. Eu pego o stop desse cara aqui e coloco aqui. Eu pego o stop desse cara aqui e coloco no break. Não tenho mais risco em nenhuma das posições. Aí o mercado vem e me deixa uma barra dessa aqui, ó, cortando a média de 200 com vontade. Próximo nível é o 50%. Testou 50%, eu pego o stop gain das duas posições e trago para a média de 200 em confluência com 382. Eu teria saído aqui, nesse reteste, se eu fizesse a gestão dessa forma. Como eu poderia muito bem falar assim, cara, chegou no zero, chegou na zona de equilíbrio. É uma região importante de retração. Próxima região, 61.8. Então tá numa zona de decisão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar integral aqui no zero, no 50%. Eu vou fechar as duas posições aqui no 50%. Tá boneco, velho. Puta, nesse trade aqui já aprovei minha conta na mesa. E aí, se o preço me mostrar continuidade, eu vendo de novo. Por quê? Porque ele tem espaço para vir buscar uma região extrema oposta. Olhando pela perspectiva de M15, tá claro. É muito bom, né? Poder enxergar o mercado com simplicidade, fluir conforme o fluxo do mercado, poder reagir à ação do mercado, poder ter a clarificação, a clareza dos melhores pontos de decisão, saber como fazer a gestão do trade quando você está do lado certo, aceitar verdadeiramente o risco quando o mercado vem contra, comprando o risco, comprando o pior cenário e visualizando o melhor cenário. Eu acredito que nessa altura do campeonato esse vídeo já te ajudou. E se te ajudou, aperta no like se você ainda não apertou. Lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. Para isso também ativa o sino. Assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esquece de deixar o seu comentário, compartilhando comigo o que você aprendeu nesse vídeo e deixando uma sugestão de conteúdo que você quer ver aqui no canal. E passa a mensagem adiante, porque se te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Agora, continua com o vídeo aí. O grande lance no trade, turma, é a gente ter a clarificação de gatilho de entrada através do domínio de uma estratégia, verdadeiramente comprar o risco do trade que eu tomo a decisão de entrar e entender qual é a melhor localização para eu tomar a decisão. Por vezes você entra num trade e você fala assim, putz grila, velho, ele foi só lá me pegar, pegou meu stop e depois foi a favor. Porque por muitas vezes a gente não se atenta à localização que a gente está tomando a decisão de entrar. Então olha só que massa, poxa, se eu tenho um movimento de tendência como esses daqui, turma, ó, movimento de ignição. Aqui é o melhor momento para eu comprar. Vou colocar aqui, ó, opção 1 ou opção 2. Qual que é o melhor momento para eu comprar diante deste contexto? 2. Por quê, turma? Porque eu tô comprando mais barato. E aí você fala, poxa, Guilherme, cara, com ponto 2, veio testar a média. Não fechou contra, né? Ponto 1 é o seguinte, turma, o candle que fechou, ele tava aqui embaixo, veio e fechou acima. Ponto 1. Ponto 2 é um reteste. Aqui é a melhor posição do que aqui. Aí o preço esticou, bonitão. Cara, aqui é o melhor momento para comprar? Não. Aí eu olho pro passado. Puta, aqui é o melhor momento para eu finalizar esse trade, velho. E entender se daqui a pouco ele começa a mostrar um padrão de retração, de respiro, porque o mercado não anda em linha reta. Por mais que exista uma tendência, ele faz as retrações, até que chega uma hora que tá muito caro. Olha como que fica leve, turma. Cara, se eu tomar um stop nesse trade aqui, eu vou tomar um stop de acordo. Aquele stop que você fala assim, mano, tomei um stop bonito. Não foi aquele stop que você fala, puta, velho, que stop bosta esse aí. Foi um stop que eu fiz merda, tá? É descarado que eu fiz merda. Não, mas foi um stop que, pô, cara, entrei diante do contexto, tá bonito, tá massa. Show de bola, stop gostoso, de acordo. Aquele stop que você comemora.
existe uma probabilidade muito grande desse trade dar bom. E se não der, eu comprei a bagaça do stop aqui, cara. Eu comprei esse pior cenário, tá dentro da minha gestão, eu não vou correr o risco da ruína. Eu vou pro próximo trade. Ó, nós tivemos já uma barra compradora aqui testando a média curta, já sendo anulada por essa barra vendedora. Existe uma probabilidade muito grande de uma aceleração de preço nessa região aqui. Eu só vou mudar o meu viés se porventura aqui, pela perspectiva de 15 minutos, eu tiver essa inversão de estrutura aqui e o preço realmente chegar na posição onde está o meu stop, consumir o stop aqui e romper média de 200. Enquanto isso não acontece, o viés macro do dia é de baixa, é de venda. O preço está caminhando, acelerando para ir buscar a região mais barata. O institucional quer entrar mais pesado aqui, velho. Ele quer comprar barato. Eu vou surfar um pouquinho dessa onda aí ainda. O preço está testando 61.8. Eu sei que 61.8 é um ponto importante de retração, turma. Sim ou não? Por mais que existe esse order block aqui embaixo, essa zona de liquidez aqui embaixo, pode ser que ao sentir uma região de retração importante, como o número de ouro, 61.8 de FIBO, o preço respire um pouco mais, busque um pouco mais de fôlego, abastece no posto, coloca gasolina aqui em cima e vrau, pai, e desce depois. Então, sabido disso, eu vou ficar atento para ver como que esse candle vai fechar. Falta 1 minuto para fechar, testou 61, rejeitou, talvez, dependendo do contexto deste candle, pela localização que o preço está, eu tome uma decisão de gestão, porque eu não sou bobo, poxa. O mercado me deu a condição de gestão. É racional essa decisão, não é emocional. Eu não tô com medinho de tomar stop. Já comprei a bagaça do stop, só que o mercado tá me dando chance de gestão, velho. Eu não tô colocando expectativa nenhuma aqui embaixo. Se ele de fato vier aqui, lindo, eu já visualizei esse melhor cenário, mas eu não tô colocando a minha expectativa lá. Eu tô colocando a expectativa no quê? No candle a candle. No momento a momento. No mercado age, a gente reage. Eu vou reagir conforme o mercado vai me dando elemento para a construção da história. Eu tô lendo o gráfico como eu leio um livro, interpretando a história, frase a frase, parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo, palavra por palavra. Olha só a rejeição em M1. O preço está testando uma média curta. Mano, eu não vou dar pano pra manga. Eu vou descer o meu stop por break. Eu tenho a média de 21 aqui para me ajudar. Se porventura ele tiver vontade de consumir o 61.8, ele vai embora. E eu já anulei o risco. Por conta da localização. Se eu tivesse entrado lá em cima, era outra história. Eu sei que eu tenho um ponto de barreira aqui. Aí, turma, ó, o cardo tá engrossando. Não tem mais risco. Agora é fluir, é seguir o fluxo. Olha que beleza. Se eu tiver o rompimento do 61.8, fica bonecation. Existe uma possibilidade muito grande do preço acelerar no 786. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu stop e trazer para 61.8. Como eu posso gerenciar esse trade por M5 a partir de agora, usando a própria média exponencial de 7 para me dar parâmetro para trailing stop? 61.8, tá brigando. Testou já a média curta, tem a média de 21 aqui ainda, em M1. Posso olhar para M2 aqui também, tem a média de 21 aqui também que pode sustentar o preço. Então, continuo. Guilherme, você não vai fazer nada aí, velho? Vai deixar voltar no 0 a 0 aí, se porventura ele não acelerar para o alvo? Cara, o mercado não me deu ainda um ponto ideal de gestão. Qualquer coisa que eu faço aqui, eu posso sair precoce. Então eu prefiro comprar a ideia de sair no 0 a 0 nesse trade, porque eu tô entrando no meio do caminho, mas com a força da tendência a meu favor, do que fazer uma gestão precoce aqui e depois, né, acabar vendo o mercado indo buscar o alvo lá por ter tomado uma decisão emocional. Isso pode me colocar para baixo. Poxa, eu vou tomar decisão racional. Se o mercado me der um parâmetro racional para eu fazer uma gestão além do que eu já fiz, eu faço. Se não, tá aí, velho. Tá comprado. Sem expectativa. Olha que legal. O preço sentiu 61.8, né? Rompeu, fechou um candle, mas não confirmou, não fez o RRC. Muito falso. Será? Aí o mercado retraiu, tá vindo testar o quê? Uma região importante de decisão, média de 21. Pode ser que ele segure na média de 21 e vral para baixo. Se ele não segurar na média de 21 e continuar subindo porque ele sentiu a região do 61.8, existe uma possibilidade muito grande dele vir testar aqui de novo. E aqui sim ele ganhar força para acelerar até aquela região de preço. E aí não faz sentido eu estar aqui, uma vez que o preço já me deu chance de gestionar esse trade de forma decente. Então não tem mais nada o que eu possa fazer por hora além do que eu já fiz. Agora, rompeu aqui, mano, confirmou o rompimento do 61.8. Aí eu vim pra cá, mano. Eu tenho o quê?
eu tenho a próxima região de FIBO aqui, 786, que é o Fair Value Gap. Aqui eu posso, inclusive, fazer um fechamento parcial, se for o caso. Por quê? Porque é uma zona de liquidez clara, um imbalance, perto de um order block. Então chegou aqui, velho, começou a mastigar, sai, mano. Coloca o dinheiro no bolso, ou pelo menos faz uma parcial, traz o stop por 61.8, ou até mesmo para metade do caminho aqui, entre o 61 e o 786. Espreme o preço, espreme o preço. E aí? Selo Vral de qualidade? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu quero te fazer um convite. Se você quer estar junto comigo nesse ambiente que você acabou de ver, de segunda a sexta-feira, para poder se desenvolver, se tornar um trader lucrativo consistente, aprender a colocar teoria na prática no mercado real ao vivo e a cores, faz o seguinte, aperta aqui ó, no link na descrição desse vídeo, cai para dentro da comunidade TraderX. Lá você vai ter acesso a uma formação completa que vai do zero absoluto ao avançado e as salas de trade ao vivo, onde a gente coloca teoria na prática no mercado real de segunda a sexta-feira. Aperta, cai pra dentro e eu te vejo lá.